Muito bem. O grande problema destes que clamam estarem vivendo um avivamento é que eles insistem em que é necessário que haja estas manifestações extraordinárias, principalmente de falar em línguas, profetizar e dons de curar e outras manifestações. Estou reduzindo estas 3. Então, se não houver isso, Deus não está agindo, o Espírito Santo não está presente na igreja e não há avivamento de fato. Mas eu gostaria de dizer que isto não corresponde à verdade conforme está revelado nas Escrituras. Esses sinais, dons de revelação e sinais e prodígios, como dons de curar e de operar maravilhas, são sinais ligados à revelação de Deus. Se você compreender isso e entender isso nas Escrituras, você vai então compreender que há coisas que foram dadas pelo Senhor à igreja de cunho temporário, para cumprir certos propósitos. Você não pode fugir disso. Por exemplo, a Bíblia diz: Deus concedeu uns para apóstolos, pastores, mestres. Mas cadê os apóstolos? Bom, eu sei que uns estão reivindicando ser apóstolos e tal, mas isso não se sustém, porque a palavra de Deus diz as exigências requeridas para que alguém fosse um apóstolo. Nós temos no capítulo 2 de Atos, uma eleição que foi feita para substituir Judas, e os critérios estão lá. Foi algo sério, seríssimo. E um foi preterido, outro foi eleito e assim tomou lugar no apostolado. E Paulo, que veio como um abortivo, ele mesmo diz, fora de tempo, e pronto, serviu o propósito de Deus na igreja primitiva, mas não temos mais apóstolos. Durante toda a história da igreja, ninguém nunca ousou intitular-se apóstolo. Isso é frenesi maluco desse tempo, totalmente de rebeldia à palavra de Deus. Então eu gostaria de rapidamente ver alguns textos e queria que vocês acompanhassem comigo. Primeiro vou fazer aqui uma palavra, daqui a pouco eu dou os textos. Deixa eu dizer: Deus quis revelar-se ao homem. Deus quis revelar a sua vontade aos homens. Ele preparou desde a eternidade a sua revelação, a revelação da sua vontade. Ora, se Deus escolheu um povo desde a fundação do mundo, desde o princípio, tudo foi planejado por Ele de um modo extraordinário. Um povo que fosse zeloso de boas obras, resgatado, salvo por sua graça, por intermédio do seu Filho. E um povo que andasse de um modo santo, porque nós encontramos
em Efésios que fomos predestinados por Deus para sermos santos e irrepreensíveis. Então este é o projeto de Deus, um povo santo. Como? Um povo que andasse estritamente, zelosamente, de acordo com a sua vontade, que cumprisse à risca os seus mandamentos. Como se não houvesse uma revelação, a disposição, revelação clara de qual é a vontade de Deus, de como andar segundo a vontade de Deus. Então, Deus, ao planejar todas essas coisas, também planejou a sua palavra, a revelação da sua vontade perfeita, clara, divina, à disposição do seu povo. Você deve pensar então nas Escrituras não como uma coisa fortuita que por sorte foi sendo aqui e ali coletada e reunida por esforço pessoal. Você deve pensar que o Espírito Santo de Deus foi quem de fato reuniu e ordenou e inspirou cuidadosamente tudo que constitui o que nós chamamos hoje de revelação divina, a palavra de Deus. Ele começou no Éden. A Bíblia diz que Deus falava com o homem na viração do dia, antes do pecado. Já Adão começou a aprender e ouvir de Deus as suas palavras. Depois do pecado, Deus não abandonou, Deus voltou. Adão, onde estás? E o homem tremendo, fugindo, mas Deus foi ao encontro dele e deu as instruções, falou de todas as consequências sérias dos pecados, mas já deu a revelação maravilhosa do proto-evangelho, da promessa santa e gloriosa, daquele que haveria de vir para esmagar a cabeça da serpente enganadora e redimir a semente da mulher. E então começa esta revelação, a princípio oral. Deus se manifesta com epifanias, aparecimentos, quer por fenômenos naturais, ou por anjos do Senhor, falando aos patriarcas, e eles foram recebendo estas revelações, e guardando-as no coração, e transmitindo-as oralmente aos seus filhos, até que chegou o momento em que o Senhor quis que esta revelação fosse compilada e escrita. Começou ele mesmo, tendo a iniciativa de escrever com seu próprio dedo no Monte Sinai os 10 mandamentos. Ele chamou a Moisés, escolheu Moisés como servo do Senhor, para ser o primeiro a registrar, compilar e registrar esta revelação, que era oral, mas que agora é guardada pelo Espírito Santo em integridade, estava sendo e foi registrada por Moisés. Agora, uma coisa importante é que Moisés, quando foi chamado por Deus, temeu e disse: ninguém vai crer. É claro que todo mundo vai pensar que isso aqui veio do meu coração e que eu mesmo que estou falando de mim mesmo. Como é que eles vão crer que isso é de Deus? Então, o Senhor Deus colocou um adendo em todos os agiógrafos, em todos aqueles que foram chamados e escolhidos, que era
uma credencial de realizar sinais e prodígios. O primeiro texto que eu quero que vocês acompanhem comigo está em Êxodo, no capítulo 4. Diz assim: Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então lhe disse: lança na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez. Tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, e nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente. Daqui para frente nós vamos ver que o Senhor providencia Arão para ajudar. Mas veja, se não creram no primeiro, vão crer no segundo sinal. É importante então que estes que trazem a palavra do Senhor, que são escolhidos como instrumentos para receberem inspiração do Espírito Santo e escrever a revelação de Deus, tenham sinais, a credencial de realizar sinais e prodígios. Então vieram os profetas, e você pode ver, eu estou economizando tempo, os profetas todos iniciam seus relatos do que receberam da parte do Senhor com um sinal, algo maravilhoso que eles viram e que aconteceram com eles e por intermédio deles, exatamente para credenciar e o povo recebesse a sua palavra como palavra realmente vinda da parte do Senhor. E cada vez mais o Senhor acrescentava a revelação e a formava. E o objetivo era que Cristo viesse e trouxesse a revelação plena, total, e a completasse. Primeiro, você precisa saber que o Espírito que inspirava tanto Moisés, todos, desde da revelação oral, como Moisés e os profetas, é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. É importante pensar nisso, porque nós somos levados a pensar que tem Deus, o Espírito de Deus no Velho Testamento, aí tem Cristo no Novo Testamento, e que Cristo é prometido lá no Velho Testamento, mas não é isso. A palavra de Deus é a palavra de Cristo, e Cristo
é quem falava pelos profetas. A revelação, de fato, está sob a responsabilidade de Cristo. Desde a eternidade, ele foi designado por Deus para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, ele ensina. É ele quem dá a palavra, é quem traz a palavra que recebeu da parte do Pai. Há muitos textos para mostrar. Eu estou lutando aqui com o tempo, mas eu acho que seria importante ver. Eu nem marquei aqui, mas vamos ver se nós encontramos o texto que está na primeira carta de Pedro, espero que seja. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, sobre as glórias que o seguiriam. Então veja, o Espírito de Cristo que neles estava, lá no Velho Testamento, era o Espírito de Cristo, inspirando a palavra de Deus na mente dos apóstolos. Então, a revelação diz respeito a Cristo, é do seu encargo como profeta, fazer isto, profeta por excelência. Então, quando Cristo está para vir, ele vem para trazer o clímax da revelação e fechar a revelação com o seu ensino. Temos que lembrar que Moisés sabia disso. Moisés disse que viria um profeta depois dele. Ele disse: a ele eu vi. Moisés faz referência à vinda de Cristo como profeta para realizar isso. Não tenho tempo de mostrar o texto, depois você pode achar isso lá em Deuteronômio. Mas veja, os judeus e os samaritanos aguardavam, eles esperavam a vinda do Messias, que iria cumprir isto que Moisés disse, seria um profeta por excelência, que traria o ensino de todas as coisas. Vamos abrir em João capítulo 4, esse é um texto que eu faço questão que vocês vejam. João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, ela revela isso no verso 25. João 4, 25 diz assim, eu vou ler um pouquinho antes. Jesus diz assim: Deus é Espírito, versículo 24, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Veja, esta era a esperança, tanto dos judeus como dos samaritanos, que tinham uma mistura, mas que tinham convicções também messiânicas. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então, realmente, Cristo veio para completar esta revelação com seu ensino. Ele fez isto falando, ensinando, enquanto viveu desses 3 anos, mas ele também disse que mesmo depois que ele subisse e fosse assunto aos céus, o Espírito Santo continuaria guiando a verdade os apóstolos
que também seriam agentes, em nome dele, de trazer o ensino dele e completar a revelação. Quando Cristo veio, evidentemente, ele veio realizando sinais e prodígios, porque ele veio para trazer revelação. Vamos ver ainda Hebreus capítulo 1, versículo 1, para você perceber bem que de fato o Senhor Jesus, Hebreus 1, versículo 1: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí no capítulo 2, o escritor de Hebreus diz: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Grande salvação é o Evangelho, a palavra de Deus, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais e prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então pronto, Jesus veio trazendo a revelação e com ele sinais e prodígios. Então o Senhor Jesus, quando realizou sinais e prodígios e curas, ele realizou na prerrogativa do profeta que trazia a revelação. Então é um absurdo, por exemplo, alguém dizer: você tem que fazer como Jesus, você tem que sair por aí curando e tal. Bom, então sai também andando em cima das águas, tá? Eu soube que na Bahia, em Salvador, fizeram uma vigília na praia, e 2 jovens quase morreram afogados, foram salvos com dificuldades, porque saíram andando pelas águas. Disseram que iriam fazer como Jesus. Um absurdo. Então, por quê? Nós temos que entender que neste período, então, da revelação, foram dadas credenciais para que, de fato, estes que foram escolhidos por Deus para trazer a revelação pudessem ter credibilidade. Agora, uma coisa importante é que os apóstolos, além da credencial de realizar sinais e prodígios, eles também concediam estes dons a outros com imposição de mãos. Mesmo que aquelas pessoas não viessem a trazer revelação imediatamente, mas quando realizavam prodígios, todo mundo podia perguntar: como foi? Quem que impôs as mãos? O apóstolo tal. E isso então ia para a credencial desse apóstolo. De modo que os dons de curar concedidos à igreja e de fazer prodígios e milagres, foi nesta época apostólica em que a revelação de Deus estava ainda sendo construída e sendo dada. Havia muitos na igreja que tinham o dom de profecia.
sob a égide dos apóstolos. Então, muitas destas profecias foram ordenadas e coordenadas pelos apóstolos e vieram a se constituir o fundamento do ensino da igreja. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Efésios que a igreja, o Senhor edificou sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, os dons de cura e de operar milagres foram dados à igreja nesta conjuntura em que a revelação de Deus estava sendo trazida por instrumentalidade dos apóstolos e profetas. Por isso aconteceu isso na igreja, como foi no Velho Testamento, foi também no Novo Testamento, na vida de Cristo, seu ministério e no ministério dos apóstolos, que concedia por imposição de mãos também à igreja estes dons de curar. Vamos abrir 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, e notar esta prerrogativa muito especial dada por Deus aos apóstolos. Aqui o apóstolo Paulo reivindica esta autoridade apostólica, lembrando aos irmãos da igreja de Corinto que ele tinha as credenciais. Veja, 2 Coríntios capítulo 12, eu vou ler o 11 também. Tenho me tornado insensato, e isto me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Veja, ele está reivindicando esta credencial que diferenciava e destacava o apóstolo e dava-lhe autoridade. Portanto, a igreja reconhecia que um apóstolo era apóstolo e era confirmado como apóstolo, e que a sua palavra era não de homem, mas de Deus, por causa destas credenciais. Em Atos diz que o Senhor realizava sinais e prodígios por mãos dos apóstolos, muitos eram curados. Então, aqui está uma deferência. Se todo mundo fosse recebesse estas credenciais, tivesse esta mesma capacidade de realizar sinais e prodígios, se o apóstolo dissesse, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com sinais e prodígios, aí o povo ia dizer, vantagem, o Zé das Quantas também tem ali, faz a mesma coisa. Não, ele era o apóstolo que detinha esta credencial e podia sim conceder a outros por imposição de mãos. E assim Filipe saiu com o diácono pregando, realizando prodígios, tudo naquele momento, naquela época em que os apóstolos precisavam ter esta preeminência e autoridade, porque estavam sendo instrumentos de Deus para trazer a revelação da parte do Senhor. Muito bem. Antes de falar de como isso tudo terminou, eu tenho que falar dos dons de revelação propriamente ditos, que é o que está trazendo confusão. Línguas interpretadas, porque nós falamos ontem, não foi ontem não,
ontem, de línguas, como sinal para os incrédulos judeus, né? E que esse sinal passou como sinal. Mas línguas eram interpretadas e alcançavam um nível de profecia para edificar a igreja. Então era um dom de revelação, porque trazia uma nova revelação, a palavra de Deus. Profecias propriamente ditas, palavra do conhecimento, alguém se levantava e disse, isso é assim, assim, assim e tal, porque trazia uma palavra da parte de Deus, dirimindo dúvidas na igreja. Visões, revelações, sonhos que foram prometidos inclusive em Joel para a igreja primitiva no momento do derramamento do Espírito Santo. E todas estas coisas de fato aconteceram e foram muitíssimo necessárias. Pense bem, quando você lê a instrução que o apóstolo dá para a igreja de Corinto e a bagunça que estava acontecendo e como ele corrige isso, naquele momento, talvez a igreja tivesse nas mãos o Velho Testamento, Mateus, Marcos, e pronto. Não havia Novo Testamento. A igreja vicejando com seus problemas, e não havia Novo Testamento, a palavra de Deus não estava completa, e eles não sabiam como resolver questões e problemas. Por isso foi importantíssimo. Eles oravam a Deus, e Deus levantava no meio profetas, ou alguém falando em uma língua como nós vimos de outros povos, e que então era interpretada ou pela própria pessoa, ou por outra. E Deus, assim diz o Senhor, e dava a palavra. Era a palavra de Deus, revelação do Espírito Santo para a igreja. E a igreja então, que não tinha orientação, porque o Novo Testamento não estava pronto, era edificada, e resolvia problemas, era consolada e tudo mais com estas palavras. É por isso que o apóstolo Paulo diz olha, não proibais em falar em línguas, e prefiram o dom de profetizar, porque é o que vai edificar a igreja. Claro, naquele momento era isso mesmo que tinha que ser feito. Mas, porém, todavia, o apóstolo Paulo fala e ensina a igreja dizendo: estes dons, conquanto de muito proveito, eles trazem um conhecimento parcial da vontade de Deus. Para esse momento é muito importante, mas é parcial. Está chegando o momento em que o conhecimento será perfeito. E então, o que é parcial vai desaparecer. Onde está isso? 1 Coríntios capítulo 13. Exatamente num contexto de confusão, de línguas e tal, o apóstolo diz: olha, vocês estão aí confusos, sem amor, e eu tenho um caminho mais excelente a mostrar para vocês. E ele fala do amor, mas como eu não tenho tempo de ler tudo, vou então ler a partir do verso 8. 1 Coríntios 13, a partir do verso 8. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão.
Havendo ciência, essa aqui no original é palavra do conhecimento, que é um dom de revelação. Havendo dom de conhecimento, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Deixa eu parar um pouco aqui, que depois nós continuamos. Do que o apóstolo Paulo está falando? Por caridade. Alguns dizem assim, não, ele está falando que é assim, vai continuar assim, essa imperfeição de conhecimento, até quando o perfeito que vier é Cristo, quando Cristo vier. Ou glória, ou fim dos tempos. Meus irmãos, nós não podemos introduzir no contexto o que não está no contexto. Por que ele não diz assim? Quando porém vier Cristo, quando Cristo voltar, então tudo que é em parte será aniquilado. Por que ele não diz logo? Perfeito? E outra coisa, no grego, tuteleion, que é a palavra, é neutro. Se fosse se referir a Cristo, não seria neutro, seria masculino. Mas ele usa a palavra neutro. Não é para uma pessoa. E no contexto não há nada de fim do mundo, não há nada de volta de Cristo, não há nada de glória. O assunto, sabe qual é? É conhecimento. Como conhecer a vontade de Deus? Esses dons ajudam a conhecer a vontade de Deus. Só que o conhecimento da vontade de Deus que eles trazem é parcial. Mas vai chegar um momento em que o conhecimento virá um conhecimento perfeito, uma revelação perfeita, que vai dar um conhecimento perfeito da vontade de Deus. E veja que ele está falando de um amadurecimento mesmo de conhecimento, porque ele diz assim, continuando, verso 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então ele está dizendo, esse é um momento de infantilidade e precariedade, em que então tem que acontecer mesmo as coisas que são próprias da infantilidade e de suas limitações. Mas vai chegar um momento em que vou ser homem e deixar dessas coisas. E outro exemplo que ele usa é do espelho. Continua, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Vamos ver esse negócio do espelho. É interessante você saber a história. Os coríntios eram exímios produtores de espelhos, famosos. Isto era notório, se você estudar os costumes e as cidades. Corinto era destacada como produtora de espelhos. Ora, mas como eram espelhos naquela época? Era um bronze polido, e que você olhava, claro, um negócio meio embaçado. Não é como espelho que você vê hoje. Mesmo o espelho que você vê hoje, você sabe que você vê a sua imagem invertida, né? Então ele está dizendo, esse tipo de conhecimento, com esses dons que foram dados à igreja neste momento, é obscuro, é embaçado. Mas, quando vier este conhecimento perfeito, que eu digo para você, meu irmão querido, com toda a convicção do meu coração, se trata da palavra de Deus, que em outra parte, por Tiago, é chamada de espelho também. Você vai olhar para este espelho, a palavra de Deus, e vai ser conhecido. Você vai conhecer-se a si mesmo.
como você é conhecido. Deixa eu ver, talvez, melhor dizendo assim, o espelho que nós temos hoje, você não se conhece como é conhecido. Na verdade, você vê invertido. Mas quem olha para você, vê você direito. Você olha para o outro, vê direito. Mas você não consegue se olhar e se ver direito. Você olha no espelho, é invertido. Mas quando você lê a palavra de Deus, ela lhe conhece, não há nada que fique encoberto. O conhecimento que você vai ter vai ser perfeito de você mesmo, e você vai conhecer-se a si mesmo como é conhecido por Deus e como você realmente é. Então, veja que as profecias, as línguas, as profecias, palavra do conhecimento, todos esses dons de revelação eram temporários. Quando chegou a palavra de Deus e completou-se o cânon, então não há mais razão de ter qualquer outra revelação. Agora eu vou dar um pouco do meu testemunho antes de fechar. Eu sofri muito com isso, porque eu entrei de cabeça e cria de todo o meu coração na contemporaneidade dos dons. E cheguei a falar em línguas. Agora, as pessoas perguntam, por que então? Eu tinha uma angústia no meu coração. Eu dizia, está na Bíblia. Eu não tinha compreendido essa temporariedade. Está nas Escrituras. E eu queria muito. Eu me lembro uma vez que eu estava numa reunião. Oh Deus, me dá esse batismo, eu quero falar em línguas. Tá. Aí chegou uma pessoa do lado do meu lado e disse, começa a dizer assim, ó, glória, 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 glória. Aí a língua vai enrolando. Glória. Aí eu virei para ele e disse, assim eu não quero não. Aí, então você não quer nada. Eu não sabia, meu Deus, que é isso? Então eu li um livrinho que eu vou dizer para vocês precisam ler, chamado, é da Fiel, Sinais dos Apóstolos, Walter Chantre. É da Fiel ou é da Pace? Da Pace. Sinais dos Apóstolos. E eu estava lendo esse livrinho e uma pergunta veio à minha mente. Quantas palavras de Deus há? Claro, só uma. Escrituras é a palavra de Deus. Não. Tem a palavra de Deus, que é as Escrituras, e tem as profecias e as línguas interpretadas. E eu me lembrei imediatamente que numa dessas minhas andanças, eu fui numa igreja, e numa reunião de oração que tinha profecias, e alguém cuidava do caderninho. E quando a profecia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, aí quando terminava a reunião, eu disse, olha o que o Senhor diz, olha, então não tem sua Bíblia, tem a Bíblia e tem o caderninho daquele camarada. Palavra do Senhor. Palavra de Deus. Aí a coisa foi, isso não pode ter palavra, pode ser. Então, meus irmãos, caiu a ficha. E eu percebi que quando nós cremos que pode haver outra revelação fresquinha agora, isso vai de encontro à suficiência das Escrituras. Atenta com a suficiência das Escrituras. Quer dizer, as Escrituras não bastam. É preciso ter revelações fresquinhas. Eu quero saber se vou para São Paulo, se eu tenho que morar lá,
mas não acho. Aqui que tem que ir para São Paulo. Aí vai atrás da profetisa. Por favor, eu queria saber. Que isso? É claro que a Bíblia diz se você tem que ir ou não para São Paulo. Pode ter certeza, ela é lâmpada para os pés, luz para o caminho, ela tem todas as respostas. Ela é perfeita. Você vai saber, fazendo perguntas às Escrituras: Senhor, é da tua vontade? Vai trazer mais glória para o Senhor e ir para São Paulo? Você vai juntando o que a palavra de Deus ensina. E Deus vai mostrando, e a resposta perfeita vem de lá. Ela é perfeita. Veja o que diz, e foi lido já hoje de manhã, e eu quero ler novamente, 2 Timóteo capítulo 3. A partir do verso 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora presta atenção: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Até aqui você pode dizer assim: bom, é verdade, ele é útil, mas outras coisas podem ser também. Agora veja: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí acabou o resto. A palavra de Deus não falta nada. Ninguém precisa da palavra de Deus e de mais alguma coisa para ser perfeitamente habilitado, para ser perfeito e perfeitamente habilitado. Isso mostra que ela é absolutamente suficiente, completa, e que qualquer coisa que for acrescentada ou que vier de fresquinho, pretensa palavra de Deus, atenta contra a sua suficiência. No Salmo 19, já aponta para isso. Se você ler o Salmo 19, você lembra do Salmo 19? Um salmo maravilhoso, e que fala da palavra de Deus e da sua perfeição, completude. Veja, a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples isso. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Essa palavra, a lei do Senhor é perfeita. Ela é no hebraico, dá a ideia de completude, como um círculo que se fecha. Então ela é completa, era completa e perfeita no tempo de Davi, para as circunstâncias dele. Em todo tempo ela foi perfeita, e agora ela é perfeita para sempre. Absolutamente completa e suficiente. Então, e o que dizer das línguas hoje? Bom, deixe-me dizer uma coisa. Primeiro, você explica como era a sua língua, como é que você fala. Essas línguas estáticas, elas não têm estrutura linguística nenhuma, isso já está provado. E são, na verdade, manifestações emocionais. Ah, mas eu nem queria falar e passei a falar. Pô, mas isso acontece, isso não é prova de que não é.
uma coisa que vem de você mesmo. Muitas vezes somos surpreendidos pelas nossas emoções, com manifestações que a gente nem imagina. E essa é uma delas. Depois de ouvir muitas vezes, é muito natural que eu tivesse a manifestação semelhante. Tanto é que eu compreendi perfeitamente isso. E deixei. Algumas pessoas dizem assim, mas olha, eu me sinto tão bem quando estou orando e falo estas línguas, ou tenho essa manifestação. Olha, deixa-me dizer uma coisa para você. Talvez você não tenha até muito prejuízo em falar, em produzir sons desconexos, sem sentido, como expressão de emoção. Eu não vou dizer que é do diabo e que você esteja pecando em fazer isso. Mas no dia em que você falar, assim diz o Senhor, você está pecando contra a suficiência das Escrituras. Algumas pessoas dizem, mas pastor, está escrito lá, em 1 Coríntios 14, que quem fala línguas edifica-se a si mesmo. A sua mente fica infrutífera. E querem justificar um tipo de edificação mística, sem entendimento. Meus irmãos, não existe isso no cristianismo. Não existe edificação sem entendimento. Isso não faz parte do cristianismo. Deus não quis que houvesse edificação sem entendimento. O que quer dizer o versículo? Não, quer dizer, o versículo está se referindo ao que já foi dito no passado. Quem fala em línguas, mas ore para que possa interpretar. De modo que o indivíduo que está falando língua já recebeu o dom de interpretar e está entendendo o que está falando. Agora, sua mente está infrutífera para com a congregação, porque ninguém é edificado. Se você quiser conhecer mais, outro livrinho que pode lhe ajudar é a Palavra Final de Robertson, editora Os Puritanos. Vai ajudar também. Ele explica bem isso. Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: esses dons de revelação e de curar e de prodígios estavam ligados ao momento da revelação e não tem propósito para nós hoje. Os que eram contrários a Calvino naquela contra-reforma perguntaram para ele: por que não tem milagres no movimento da reforma, no protestantismo? Por que vocês não têm milagres e sinais e prodígios? Ele disse: porque não há novo evangelho. A resposta de Calvino foi essa: porque não há novo evangelho. Está certo. Mas alguém pode dizer assim: mas pastor, então você não crê em milagres? Reformado não crê em milagre, não é? Claro que cremos. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Deus cura, glória a Deus. Creio de todo o meu coração. Pela oração dos crentes. A Bíblia diz: orai uns pelos outros para que sareis, para seres curados. Muito vale a oração do justo por sua eficácia. Então nós oramos, a igreja ora, você ora, e Deus ouve e responde segundo a sua soberana vontade. Se quiser, cura. Se não quiser, não cura. Glória a Deus. Porque tem seus propósitos. Então, Deus continua a fazer maravilhas, mas dons específicos de operar milagres, curas, gente reivindicando ter dom de cura para você levar os aleijados, isso aqui, por fora.
Não há nova revelação. Existe isso. O Senhor Jesus Cristo veio, trouxe a revelação final e selou a profecia. Veja Daniel capítulo 9, versículo 24. Veja como Daniel traz esta profecia. E esta profecia, Daniel capítulo 9, versículo 24. Eu vou encerrar com esse texto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados. Ele está falando de quem? De Cristo. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Veja que é de Cristo, porque no verso 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, Cristo, 70 semanas e 62 semanas. Ele está falando exatamente do tempo em que o Senhor Jesus haveria de se manifestar, o ungido, em Jerusalém, e fazer cessar o sacrifício, porque o seu sacrifício ia trazer justiça eterna, e ele, dentre outras coisas, iria selar a profecia. Ele trouxe o resto da revelação que era necessário para completar este dom maravilhoso e precioso, este legado incomparável, santo e divino, perfeito e suficiente, as Sagradas Escrituras. Não há mais necessidade de novas revelações. A profecia foi selada por Cristo. Que os apóstolos trouxeram, e João, o último que trouxe a profecia de Apocalipse, o fez em nome de Cristo, pelo Espírito de Cristo. E é por isso que a palavra de Deus toda é chamada de palavra de Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses: habita em vós ricamente a palavra de Cristo e as Escrituras. E é a forma como Deus nos fala hoje. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala pelo Filho, pela palavra de Deus, pela Escritura. Eu quero dizer para você, é inútil correr atrás de novas revelações. Entristece o Espírito Santo, que foi quem nos trouxe essa revelação por Cristo, e você vai entrar em confusão, problemas que você nem imagina. Fique com a palavra. Isto nos basta. Quando eu descobri isso, aportei num porto seguro. Deixei de mão estas coisas. Tem sido maravilhoso e de grande proveito para mim. Que Deus assim possa nos abençoar.